Alguém, por favor, que faça aí um comentário de que estamos conectados. Alô? Boa noite, meus irmãos. Alguém pode confirmar se nós estamos conectados? Eu acho que sim, né? Pelo menos aqui está ao vivo. Opa, boa noite. Temos aqui a Marta Farnese. Boa noite, Marta. Seja bem-vinda. Nós vamos iniciar então com você, né? E na medida que nós formos avançando aqui, outros irmãos nossos vão se achegando. Vamos iniciar então com a prece, pedindo a Jesus que nesses instantes possa tocar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos transmitir a mensagem da noite de hoje de forma profunda, provocando em nós as reflexões necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento, à nossa reforma moral interior. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, protege-nos de todos os males, que a espiritualidade amiga possa se fazer presente e que em Teu nome, Senhor Jesus, nós possamos iniciar o nosso encontro da noite de hoje, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Graças a Deus e que assim seja. Queridos amigos, queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente sobre o homem de bem. O capítulo 17 tem como título Sede perfeito, como perfeito é Deus nosso Pai. É claro que Jesus se referia a uma perfeição relativa, não absoluta, mas mesmo relativa, nós temos muita distância, muita dificuldade ainda de alcançarmos essa divindade. E hoje eu fiquei até um pouco assim depressivo, porque o capítulo O Homem de Bem são vários itens com anotações a respeito da regra de conduta que caracteriza o verdadeiro homem de bem. E aí eu fui marcando VOF e eu fiquei abaixo da média e muito. Eu fui reprovado nessa questão aí. Mas eu me animei um pouco depois, porque Kardec diz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça para conter as suas inclinações inferiores e que no dia seguinte ele traga algo de melhor do que na véspera. Então, é aquele esforço permanente para nós nos melhorarmos. E isso às vezes incomoda a gente, porque parece que a gente está patinando, parece que a gente não sai do lugar, né? Porque a gente olha para trás e não vê muito avanço, né? E às vezes a gente fica assim um pouco deprimido. E nessa mesma situação encontrava-se, sabe quem? Saulo de Tarso. O Saulo, ele quando se converteu ao cristianismo, ele, entusiasmado com a sua conversão, ele queria muito, servir de instrumento
de Jesus, né, do Cristo, divulgando a Boa Nova e tal. E ele estava muito apreensivo por conta da sua conduta de perseguidor, né? Tinha feito muitas coisas ruins e isso, de uma certa forma, o incomodava. Aí ele vem e faz um apelo e Abigail se apresenta para ele em espírito, juntamente com Estevão, e ele pergunta: como que eu posso fazer para adquirir a perfeita compreensão desse projeto do Cristo, toda na sua estrutura, né? Como é que eu vou enxergar toda essa proposta de renovação, de crescimento, de implantação do reino de Deus aqui na terra e tal? E Abigail responde, né, para ele de uma forma bem taxativa. Falou: ama. Ó, tudo bem, ama, mas como que a gente vai fazer para conquistar essa virtude divina? Aí ela fala: olha, através da dedicação ao próximo, ampliando, né, as nossas relações de fraternidade, de solidariedade humana, né? Nesse esforço que que nós fazemos para nos aproximarmos dos nossos irmãos, é que nós vamos exercitando o amor em nós. E aí ele insiste: mas como que nós fazemos para adquirir, né, para conquistar, né, essas ações, alcançar, né, como é que a gente faz? E ela responde: trabalha. E esse trabalho, certamente, né, não é um trabalho material, braçal, né? Ela estava se referindo a esse trabalho que todo cristão tem que fazer, que é o trabalho da reforma interior, da melhoria, né? E Saulo ficou bem conhecido, né, no Evangelho, porque ele disse que venceu o bom combate. Ele realmente travou uma luta consigo mesmo, né, fazendo essa conversão, essa mudança. E é o bom combate, né? E ele continuou, né, interrogando Abigail, né, em espírito, e como que a gente pode se precaver, pode se prevenir para não desanimar diante dessa luta, dessa caminhada que é muito árdua, né? E ela fala: espera, né? E a esperança é realmente um alento, porque quem tem essa esperança tem confiança em Deus, tem confiança na sua misericórdia, sabe esperar o porvir, né, com as bênçãos do Altíssimo, né? Então, quem não sabe esperar entra em desespero. E o desespero é um sinal de fraqueza, um sinal de ausência de confiança, né, em Deus. E a gente sabe que se nós confiarmos em Deus, nós vamos caminhar com mais segurança, né, com mais tranquilidade. Porque quem tem esperança, inclusive, está se prevenindo. É como se fosse um antídoto, né, para a ansiedade que as pessoas em geral sofrem em função dessa falta de confiança no porvir, no amanhã, né? Então elas têm muita carência do futuro. Então esse desejo de realização acaba trazendo para elas uma certa ansiedade. E essa esperança, nós sabemos que não é aquela esperança inútil, é a esperança do verbo esperançar, daqueles que buscam, daqueles que batem a porta, daqueles que fazem a sua parte, daqueles que estão
buscando essas realizações. Não é na lei do menor esforço, esperando que as coisas aconteçam, né? E a gente, sem fazer o que compete a nós, né? E aí, por último, ele pergunta como que nós fazemos diante da indiferença da humanidade perante as grandiosas lições do Evangelho. Porque naquele tempo, assim como hoje também, existem muitas pessoas que não estão nem aí, né? A mensagem não tocou o seu coração e ele estava preocupado com isso também. E aí ela responde, perdoa, né? Porque sabe que cada criatura tem o seu tempo, né? Tem a sua disposição, né? De seguir ou não essa caminhada no seu tempo apropriado. Então tem que ter paciência, né? Tem que esperar mesmo para que essas pessoas despertem para o seu momento, né? E assim como fez Jesus, né? Imagina se Jesus não tivesse esse entendimento, quando ele do alto da cruz viu aquela multidão ali toda em gritaria, enfurecida e tal, ele percebeu que aquele povo iria ter o seu despertar, iria também ter a sua estrada de Damasco, mas no tempo certo. Daí ele fala, olha, perdoa que essa turma aí não sabe o que faz, né? E quem sabe lá se não estávamos nós presentes. Então, aqui começando então aqueles itens que nós falamos da reforma de conduta, né? Aquelas normas de conduta do verdadeiro cristão, né? Do verdadeiro homem de bem, ele diz que esse homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Olha só que desafio, gente, ó. Cumprir a lei de justiça, né, de amor, de caridade, na sua maior pureza. E ele interroga a própria consciência se fez tudo bem que podia, se alguém tem alguma coisa dele se queixar, se ele foi útil para alguém, se as pessoas estão satisfeitas, né, com a sua maneira de agir, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros fizessem em relação a ele. Então eu vou falando aqui e vocês vão aí anotando o VOF, para ver se vocês já estão na condição do verdadeiro homem de bem, ou se vocês estão ainda engatinhando aqui como eu, né, na conquista dessas virtudes. O segundo item aqui, ele fala que o homem de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, essa questão é por demais importante, porque se nós tivermos a fé e a confiança, né, em Deus, a vida se torna mais leve, mais suave, porque nós sabemos, né, que Deus, estando no comando das nossas vidas, Ele, como Pai amoroso, como Pai misericordioso, Ele vai cuidar para que nós estejamos bem cuidados, né? E quando fala na sua justiça, né, aí entra a necessidade da compreensão, do entendimento, o que é justo, o que é justiça das leis divinas. Aí a gente precisa estudar, porque senão a gente vai bater na mesa, inconformado, vai ficar revoltado, porque existe tantas divergências sociais e humanas. Onde é que está Deus, que permite que um vírus, né, habite aqui o planeta Terra, ameaçando a humanidade e tal? Então, quando não se conhece essa justiça, a gente às vezes comete
alguns equívocos, né, achando que Deus perdeu o controle da situação. Mas nós sabemos que tudo isso são instrumentos pedagógicos, né, para a educação da humanidade. Dizem que o vírus ele ataca o organismo que tem baixa imunidade. E há quem diga que o vírus veio para o planeta Terra porque tem baixa humanidade. Então nós precisamos elevar, né, o nosso nível de humanidade para que ele cumpra com a sua missão, com a sua tarefa educativa, porque hoje, certamente, muitos de nós pensamos de forma muito mais intensa na questão espiritual, porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, né? Que seja nós, que seja um parente, que seja um amigo, que seja alguém conhecido e tal. Então nós ficamos mesmo um tanto mais atento às questões espirituais. Estamos nos conscientizando que não somos simplesmente, tão somente matéria, né? Isso é bom. Agora, com relação a essa confiança, eu vou contar uma historiazinha para vocês, de uma tribo de índios, né, que vive nos Estados Unidos, né, índios Cherokees, e lá eles têm um ritual de passagem. Essa passagem é da adolescência para o homem, né? O jovem, quando ele sai dessa adolescência, e para ele ser considerado homem pela tribo, ele precisa passar por um ritual, né? E esse ritual consiste no seguinte, pessoal: o pai leva esse jovem para a floresta, para a selva. E esse jovem, ele tem que passar uma noite inteira sentado num tronco, com os olhos vendados, sozinho. E ele, para passar nesse teste, né, ele precisa se comportar de uma forma corajosa. Ele não pode tirar a venda, ele não pode pedir socorro, ele não pode se desesperar em momento nenhum. Ele só pode tirar essa venda no outro dia, quando ele sentir os raios do sol apontando que o dia já nasceu. Aí ele pode tirar. E esse jovem ficou lá então, sentado. Ele não pode comunicar isso com ninguém mais na aldeia, porque a experiência é individual. Todos têm que se tornar homens sozinhos, com a sua própria experiência. E assim, cada jovem da aldeia, eles passam por esse ritual, né? E aí, ele, durante a noite, ele escuta rugido, ele escuta o vento balançando as árvores, né, de uma forma muito violenta. Ele fica atemorizado, por conta, deve existir feras, né, selvagens que podem lhe causar, até homens mesmo, podem lhe causar algum prejuízo, né, algum ataque. E ele atravessa, então, essa noite de uma forma assim, muito assustadora, mas ele mantém ali a disposição, né, de se manter vendado, para que ele consiga passar nesse ritual. E quando o dia amanhece, o sol bate no seu rosto, ele, quando tira então aquela venda, ele, surpreso, vê que o pai estava sentado ao seu lado no mesmo tronco, né? E para ele foi um alívio, né? E a moral da história é que nós também, mesmo que não saibamos, né, nas noites assustadoras, né, nos momentos difíceis da nossa caminhada,
Deus está também sentado ali no tronco ao nosso lado, nos protegendo de todos os perigos, guardando pela nossa proteção, pela nossa segurança. E eu achei bacana essa história, porque muitas vezes, assim como aquele jovem, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos, Deus esqueceu de mim, esqueceram de mim. E na verdade Deus está ali, né, do nosso lado, participando, né, e nos protegendo na hora do nosso desespero, né? E com relação à fé na justiça de Deus, né, a gente estava conversando aqui, que é importante nós estudarmos essas leis, né, as leis divinas, para que a gente possa estar em sintonia, né, estarmos tranquilos em relação às coisas que acontecem conosco e ao nosso redor, né? Outro item que ele fala, tem fé no futuro, né? E coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Gente, todas as bem-aventuranças de Jesus, né, elas vão se realizar no futuro. Nenhuma bem-aventurança ela se realiza na atual existência. Vós que tendes sede, fome de justiça, né? Bem-aventurados sois, porque serão saciados. Não seremos. Essa injustiça que nos acontece, nós não teremos essa justiça aqui, né? Nós não seremos saciados aqui. Isso é coisa para o futuro. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que herdarão a terra. Também não. Então nós precisamos ter fé na vida espírita, na vida futura, porque é lá que as promessas de Jesus elas vão se realizar, né? Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Aqui a gente vê também essa dificuldade, essa impossibilidade. Aqui é mundo mesmo de prantos e ranger de dentes, né? Um mundo de provas e de expiações. Então, quando se tem fé no amanhã, a gente tolera as dificuldades da vida com mais serenidade, com mais segurança, com mais confiança de que tudo vai passar. Não importa se é prova, se é expiação, qualquer uma das duas, ela vai nos fazer criaturas melhores. E nós deveríamos, Paulo de Tarso fala isso, abraçar essa dor e esse sofrimento e agradecer a Deus nosso Pai, porque são instrumentos de lapidação, de renovação, de burilamento, que vai nos fazer pessoas melhores. Então, nós aceitamos essas dificuldades, a dor e o sofrimento sem murmurar, sem muitos queixumes. Nós somos muito tendentes, né, a reclamar, a queixar, achar que estamos sendo injustiçados, né? E a gente sabe que as injustiças, né, elas existem, mas ninguém é injustiçado. Todo mundo que está passando por alguma dificuldade, com certeza tem uma razão para isso, tem um fundamento. Lá na minha terra diz que bom cabrito é aquele que não berra, né? Então, esse negócio de muito mimimi, de ficar choramingando, né, é uma coisa ruim, porque às vezes nós perdemos a oportunidade da prova, né? Então, se nós abraçarmos a dor, o sofrimento, a dificuldade, nós com certeza sairemos com uma boa aprovação, com a boa nota de aprovação. Agora, se a gente se queixar, não fica legal. Aí tem aquela historinha que todo mundo conhece, né?
Então, eu vou contar também aqui. É aquele cidadão, né, que se dedicava muito, né, ao trabalho da caridade, do amor e tal. E lá no seu dia a dia, trabalhando, né, no seu emprego, ele se acidenta e perde o dedo mínimo, né? E ficou assim meio contrariado. E chegando à noite na casa espírita, quando o mentor se manifesta, ele aproveitou, disse, pô, mas vocês aí não estão atentos, né? Sabe da nossa dedicação, do nosso esforço, né? Do nosso trabalho, e permitiram que eu aqui perdesse um dedo e tal, estou muito contrariado, então, vou até mudar de casa, porque eu acho que vocês não estão cuidando bem, né, dos seus protegidos. E aí o mentor, né, com a sua sabedoria, né, com a sua visão, né, amplificada, esclarece, meu irmão, essa sua mãozinha aí, ela foi uma mão assassina em outras oportunidades e a sua programação reencarnatória estava aí para você perder o braço. Esse seu braço aí já fez muita coisa errada. Mas graças a esse trabalho que você realizou, que você vem fazendo, esse esforço, você perdeu o dedinho, né? Então, está no lucro, né? Nós, de fato, estamos pagando, né, uma parcela muito pequena, né, da nossa dívida. A misericórdia de Deus absorve a grande maioria, né? Aquela história que o amor, ela cobre uma multidão de pecados, né? E diz que sempre que a justiça divina, ela chega próximo para fazer as cobranças e que encontra a nós trabalhando, ele manda que volte o cobrador, né? Sem prazo definido de volta. Por prazo indeterminado é para ir ficando por lá. Então, o trabalho, né, certamente é a ferramenta que vai fazer com que a gente consiga aliviar, né, o peso, né, das nossas dívidas, né? Aí, aqui no próximo item, ele fala que o homem de bem, né, ele é caridoso, ele tem amor ao próximo e ele retribui o mal com o bem. Então, na nossa fala agora anterior, nós estávamos falando que a caridade salvou aquele indivíduo, não é a salvação depois que morre, não, salvou aqui. Ele ia perder o braço, perdeu o dedo, né? Isso é salvação, né? E ele faz essa caridade, lógico, sem esperar recompensa, sem esperar aplausos, né? Ele faz isso, né, com amor, né, movido pelo sentimento de fraternidade, né? Não é à toa que no frontispício da doutrina espírita, a lei, né, que é o nosso farol aí, é fora da caridade, não há salvação. E é verdade, pessoal. Jesus fala assim, ó, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Agora, aquele que se sacrificar pelo evangelho, se sacrificar pelo próximo, em nome do amor e da caridade, esse salvará a sua vida. E aí tem aquela historinha, né, que dois homens atravessavam uma noite gelada, muita neve, cansados, doentes, já idosos, e eles encontram uma criança à beira da estrada. E um deles falou, olha, que me importa, eu nem a conheço, eu mal consigo carregar o meu corpo, eu não vou me deter, eu vou embora. E o outro, né, tocado de amor, de compaixão por aquele pequeno ser, ele falou, não posso, é um ser humano, né? E pega a criança e a aconchega de encontro ao seu peito e num ritmo mais lento ele consegue chegar ao povoado o dia amanhecendo e lá pergunta pelo amigo. E aí
O que se fala é que não chegou ninguém. E aí eles vão fazer uma busca, né? E encontra o amigo morto, congelado, no meio da estrada. Moral da história é exatamente que o egoísmo faz com que nós, querendo salvar a nossa vida, acabamos perdendo. E quando nós nos doamos, nós acabamos salvando. Quando colocamos em risco a nossa vida por alguém. E ele fez isso. Só que ao colocar aquela criança de encontro ao peito, houve ali uma troca de calor, de energia, que acabou aquecendo os dois, né? E é assim que as coisas funcionam. Isso é uma característica mesmo, né, daquelas pessoas que se doam. Pagar o mal com o bem, né, pessoal? É aquela história. É não ter ódio, não ter desejos de vingança, não querer o mal daquela pessoa. É aquilo que Jesus recomendava. Olha, orai e vigiai, né? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos caluniam, né? Nada de ódio, nada de desejo de vingança. A vingança não pode fazer parte, lógico, né, da conduta daquele que se diz cristão, daquele que almeja ser um homem de bem. Não pode ter ódio, não pode ter mágoa, não pode ter rancor, né? É claro que na nossa humanidade, em alguns momentos, a gente acaba se contaminando, né, com essas energias, essas vibrações negativas e tal, mas a gente tem que dar um jeito, né, de se livrar delas de uma forma muito rápida, né? É daí que é bacana, né, o conhecimento do, da lei, né, no sentido de não alimentarmos essas coisas ruins, né? O avô falava para o seu neto, né? É também a história de um índio que diz que nós trazemos dentro de si dois lobos, né? Um lobo bom e um lobo mau. E o lobo bom, quando se manifesta, então ele manifesta, expressa ali amor, fraternidade, perdão, compreensão, tolerância, né? Todos esses sentimentos bacanas aí ligados ao amor. E o lobo mau, quando se manifesta, aí vem a guerra, o ódio, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, tudo isso sobressaltando e tal, fazendo aquela bagunça, né? E aí o neto pergunta, qual dos dois vai ganhar essa luta? E o índio sabiamente responde, aquele que você alimentar. Então, o que é que nós estamos alimentando em nós? O lobo bom ou o lobo mau? Porque é ele que vai prevalecer, né? É ele que vai ganhar a luta, essa briga aí. Então, é importante a gente estar atento, né? Uma outra característica do homem de bem é pensar nos outros, né? Antes de pensar em si. O egoísta não. O egoísta, primeiro, ele pensa nele, né? Nos seus, na sua família. Ah, caiu uma criança ali. Ainda bem que não foi a minha. Quer dizer, a dos outros pode, mas a minha não. Então, essa falta de, de solidariedade, né, de caridade e tal, é comprometedor. Isso revela a nossa condição moral inferior, infelizmente. Então, nós precisamos estar atentos, né? É aquela história que nós já colocamos aqui. Nós temos que sermos, né, solidários e repartir, né, repartir o pão. Nada de pensar só em nós, pensar também nos outros, né? Daí uma prática muito usual, né, no nosso movimento espírita, né, são os postos de assistência, né, ajudando as pessoas, né, com alimento, com roupas, né, com o evangelho,
né? Pensando no outro para ver se a gente esquece um pouquinho de nós também, né? É assim que a gente às vezes vê que o nosso mal não é tão grande, né? Que tem pessoas passando provações muito mais difíceis, muito maiores. E é claro, nós não somos melhores do que essas pessoas. Então a gente tem que agradecer a Deus pela cruz que carregamos, porque a gente sabe que tem cruz muito maior do que a nossa. O homem de bem também, ele, é claro, ele é uma pessoa bondosa, ele não tem, né, distinção de raças, de crenças, não tem preconceito, e sabe que todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. Então a minha religião não é melhor do que a sua. A minha religião não é a única que salva. Não existe essa luta pelo proselitismo, vamos fazer mais adeptos, né? E vamos falar mal das outras igrejas e tal. Isso não existe. Porque nós sabemos que as maiores guerras, né, no cenário humano foram as guerras santas, né? Então, o respeito pelas crenças, por aqueles que não pensam igual a nós. E com certeza, eles também têm o espírito de verdade lá, inspirando e revelando, né? Como disse Jesus lá, trazendo grandes revelações e fazendo revivecer o cristianismo primitivo lá dentro da igreja. Todos aqueles que professam de uma forma sincera, eles estão também na direção da luz do seu crescimento, né? Tem alguém controlando a hora aí? O homem de bem, ele respeita, né, como nós vimos, todas as convicções sinceras, né, e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. Ele tem por guia a caridade. E tem uma das perguntas lá do Livro dos Espíritos, como que é a caridade, como entendia Jesus. Aí, olha só, pessoal, benevolência para com todos, indulgência com os erros, né, com as fraquezas e perdão das ofensas. E nós, para sermos homens de bem, nós vamos ter que ralar, viu? Porque nós estamos sempre pecando nesse quesito aí, da benevolência, principalmente a indulgência para com as fraquezas alheias. Nós temos muita dificuldade, pessoal. Olha, a gente fala mal das pessoas. Se for político, então, se for o pessoal do judiciário e tal, quando a gente faz isso, a gente se revela. Uma vez o Chico estava falando mal de polícia para o seu irmão André na beira de um córrego. A Emmanuel se materializa e fala: Chico, cale sua boca, você não tem nada com isso. Então, se a gente fosse mais indulgente, a gente compreenderia melhor aí, né? Essa turma e tal, fazia mais preces, mais orações, a gente se pega toda hora. Poxa, mas que irresponsabilidade, que falta de sensibilidade humana, por que ele tomou essas providências e tal? Nós estamos numa situação de calamidade e foi negligente, não teve os cuidados e tal. Então a gente falta muito com essa questão de indulgência. E o homem de bem, ele é indulgente porque ele sabe, ele tem essa noção, essa consciência de que ele também necessita de indulgência. Foi aquilo que Jesus falou, né, com aquela mulher lá adúltera. Ela falou assim, ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso quer dizer o quê? Que todos nós temos pecado. Então, se nós não podemos condenar, nós não podemos julgar, é porque nós também estamos comprometidos com o pecado. E aí, para nós vale indulgência, para o outro não. Não tem sentido, né? A indulgência para com as fraquezas alheias, né? Porque nós também necessitamos, né? E o homem de bem, ele vê também o lado bom das pessoas. Os políticos estão fazendo besteira, mas quando faz alguma coisa boa, aí aplaude, reconhece, vê a humanidade,
naquele... acreditam em pessoas que nós falamos, não, mas essa pessoa não tem nada de bom, mas ela vê. Ela vê o que essa pessoa tem de bom. É igual aquela mãe, né, que vai no presídio, que o filho pegou 300 anos de cadeia, mas ela chega lá, é meu bebê, né? É meu filhinho, esse menino, ele é muito bom. Ele foi influenciado, né, pelos amigos e tal. Vê coisas que nós naturalmente não vemos. Chico Xavier via o bem em todo mundo, o lado bom. Jesus, caminhando com os apóstolos ali, pela estrada, tinha um cachorro morto. E Pedro fala, mestre, como cheira mal esse cachorro tal? E Jesus, Pedro, você reparou como os dentes desse cachorro são brancos, são perfeitos, são bonitos? Né? Então, nós temos essa mania de realçar, né, as coisas ruins, as coisas feias, e esquecemos de valorizar as coisas boas. Que coisa difícil, né? Que coisa feia, né? Essa que nós, né, carregamos dentro de nós. Vamos ver o lado bom. Fulano não presta, mas ele também tem um lado muito legal. Muito bom. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Ora, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, alguma coisa de bom ele deve ter. Agora, se você realçar, esse camarada, ele vai ficar feliz com isso e de repente vai investir nesse lado bom. Agora, se fica ali só mostrando o lado ruim, né, só o negativo, a pessoa vai se animalizando, vai ficando cada vez pior. O homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições, porque a partir do momento que ele se reconhece intolerante, que ele se reconhece vaidoso, egoísta, orgulhoso e tal, ele vai ficando mais atento à sua imagem espiritual, à sua imagem moral, e vai corrigindo, e vai se melhorando. É assim que Santo Agostinho recomendava, né? Faz todo dia ali uma relação, coisas boas que você fez, coisas ruins, e vamos trabalhando isso em nós. Ao longo de toda a existência, no final, se a gente conseguir 2, 3 virtudes aí, nós estamos no lucro, né? Isso é importante, é necessário. Então, conhece-te a ti mesmo, né? O homem de bem, ele tem essa preocupação. Não se envaidece pela riqueza, pelas vantagens, pela beleza. Gente, ó, nada disso nos pertence, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora, olha, eu aprendi isso aí, a gente não tem nada, não tem nada. Passamos aí por algumas provações e tal, e aí a gente vê que nós somos administradores, né? Tudo que nós temos vai ficar por aqui. Tá certo? Nós só podemos levar aquilo que nós não vemos. Aquilo que nós pegamos, que nós vemos, aí fica tudo aqui. A conta bancária, as joias, o carro, a casa, a família, vai ficando tudo aqui, né? Então, nós não temos nada. Nós somos apenas usufrutuários. E vamos prestar conta disso. E se usarmos mal, principalmente em benefício próprio, nós estamos, né, comprometidos. Olha que coisa, hein? E eu, em algum momento, achei, não, que bacana e tal, vou usufruir, vou curtir, vou não sei o quê. A minha experiência foi ruim. Então, não pode, né, se envaidecer com a autoridade, né, com a superioridade, tratar mal os subalternos. A vida é cíclica. Hoje você está por cima, amanhã você está por baixo. Hoje você está rico, amanhã você está pobre. Hoje você está saudável, amanhã você não sabe. De repente não está. E se nós formos também subordinados, o homem de bem, ele sabe cumprir o seu dever de forma conscienciosa. Ele não descuida, né, dos seus afazeres, né? Respeita, logicamente, o direito dos semelhantes, né? O meu direito termina no começo do outro. Então, gente, é muito item,
é muito item. Eu fui reprovado. No VOF aí eu fiquei abaixo da média. Então eu espero que vocês estejam numa condição muito melhor do que a minha. Eu tenho certeza que sim. Estou aí, né, me debatendo para ver se melhoro e torcendo, né, pedindo a Deus que nós nos esforcemos cada dia mais para nos melhorarmos, né? Deixar de lado o homem velho e fazer surgir o homem novo, o homem de bem. Como disse Jesus, né? Brilhe a vossa luz. Vós sois deuses, né? Vamos todos nós em direção a essa luz, em direção à divindade, nos melhorando cada dia mais. Esse é o nosso desejo, essa era a nossa fala, a nossa mensagem da noite de hoje, e ficamos muito felizes com essa oportunidade, agradecendo aí a turma aí, o Luiz Antônio, o Robson e demais companheiros. Eu não sei, eu acho que eu extrapolei um pouco aí o horário, mil perdões aí a vocês,